favor, tá, Isaías? Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Então, vamos retomar a nossa pauta. O item da pauta vai dar início, com o processo da minha própria relatoria, número item 86. A empresa é a Telecom SA. Deixa eu só ver uma situação que eu acredito que tenha uma sustentação. Deixa eu só confirmar aqui. Tem. Pauta anotada diz que tem. Tem uma sustentação aqui. Vídeo gravado. Deixa eu... Espera aí. Deixa eu ver se eu acho aqui a gravação. Vou copiar, só um minutinho, e vou colocar para a gente... Tom, você colocou diversos processos da Telecom na sua pasta. Eles não são iguais? Justamente, eles são... Todos têm o mesmo motivo, é questão de retificação. Eu vou explicar. Qual é que eu abro agora? É para abrir qual agora? Eu vou abrir o 86 que eu botei. Botei no item 86, 87, 88. Beleza, vai abrir o 86, ok. Deixa só uma questão de ordem aqui, porque eu já não... 2 meses que eu não mexo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o relato, depois eu entro com a gravação do contribuinte, só para eu ver aqui, compartilhar YouTube, tá, ok, eu já sei onde é que eu vou colocar, deixa eu só confirmar, então, ok, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o relato do processo, depois eu coloco a explanação do advogado, a defesa dele, e aí faço a votação e coloco a discussão, tá certo, pessoal? Ok? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Então, esse item 86. Na verdade, como o Lázaro bem observou, esse processo, ele é muito idêntico aos demais que estão na pauta, tanto que o próprio advogado pede a sustentação em vídeo para todos os processos. Trata-se, resumidamente, de um processo onde onde ele fez um pedido de PERDComp, ele tinha apresentado uma DCTF, era matéria de COFINS que ele havia pago a maior, ele fez a entrada em 2009 com todos os processos, 20 de maio de 2009, e ali ele fez a solicitação dele de compensação. Em cada processo, os montantes são diferentes, nesse caso aqui é R$61 mil. O despacho decisório foi datado de 23/10/2009, ou seja, ele entrou no pedido dia 20, dia 23/10, ele teve o despacho decisório negando a ele o crédito, porque ele teria utilizado totalmente já o valor do PERDComp no pagamento da próprio tributo. Então, não haveria nenhum saldo favorável a ele. Só que ele tomou ciência disso, ele entrou com a manifestação de conformidade e alegou, basicamente, que ele já tinha feito realmente o pagamento a menor, conforme a DCTF que ele já tinha apresentado antes da análise do despacho decisório. Ele entrou com essa DCTF dia 22 de junho de 2009. Inclusive, todos os processos também é da mesma situação. Ele faz pedido de compensação, a partir dali ele entra com a DCTF em maio, em junho ele entra, e somente lá em outubro ele recebe a negativa por parte do fiscal analista, que entendeu que ele tinha utilizado todos os créditos. E eu andei sondando, e aqui nesse caso, de fato, o fiscal não observou essa DCTF retificadora. Aí ele entrou com manifestação de conformidade e, por unanimidade, a turma de julgamento entendeu que não haveria direito ao crédito, porque
a ZTF estava desacompanhada dos documentos que o embasassem. Não havia documentação contábil e a DRJ proferiu, em 22 de agosto de 2011, um voto contrário à sustentação dessa manifestação de conformidade, foi contra. E ciente disso, a empresa fez essa interposição do recurso e alega justamente que a própria gestão normativa da Receita Federal entende que, na época dos fatos, caberia, assim, a retificação, que ela teria valor de substituição da DCTF originária, né, porque estaria antes ainda do despacho decisório, e, sendo assim, foi indevido o não reconhecimento da sua manifestação de conformidade. E, com isso, ele, inconformado, ele fez, no dia 22 de nove de 2013, o recurso e foi distribuído para mim. É o relatório. Eu vou passar, então, agora a sustentação do advogado, ok? Vou abrir aqui a tabela do CARF, vou copiar o endereço do YouTube. Vou compartilhar com os senhores. Vamos ver se vai... Boa tarde, nobres conselheiros. Estou representando a Telecom, a recorrente, dos itens 98 a 104 da pauta do dia 23 de junho e os itens 196 a 198 da pauta do dia 24 de junho. São, no total, 10 recursos que trazem a mesma matéria de fundo, referente a compensações não homologadas. Inicialmente, gostaria de ponderar que os itens 98, 103 e 104 da pauta, os respectivos processos administrativos de débito vinculado às compensações, foram cancelados administrativamente pela Receita Federal. A recorrente tomou conhecimento de manifestação da Receita Federal juntado em auto judicial, em que a recorrente discute outros débitos, e nessa manifestação há menção aos processos dos itens 98, 103 e 104 de cancelamento administrativo. Dentre outras razões, a manifestação da Receita Federal trouxe a informação de que, após procedido a retificação da recorrente, foi feita a análise das retificadoras e a própria Receita cancelou de ofício os processos de débito dos itens 98, 103 e 104. Então, a recorrente pede para que Vossas Senhorias levem isso em consideração para o fim de julgar prejudicado os recursos, tendo em vista a extinção dos processos de cobrança vinculados a estes itens. Os demais itens, a discussão é a mesma, qual seja, a empresa ela lançou créditos de COFINS do ano de 2008 e, após constatado um erro, foi feita as respectivas retificadoras, e isso anteriormente ao despacho decisório. Posteriormente sobreveio o despacho decisório. Em todos os casos essa mesma situação aconteceu, e sem que houvesse uma linha sequer, completamente omisso em relação às retificadoras que foram feitas anteriores à análise. Caso o fisco tivesse feito a análise das retificadoras, com certeza teria chegado à mesma conclusão que chegou nos itens 98, 103 e 104, e teria reconhecido essas compensações e evitado esse contencioso. Mas fato é que o fisco não considerou as retificadoras, e todo o mérito, tanto das manifestações de conformidade quanto do presente recurso,
são os efeitos da retificadora, né? A retificadora, na época prevista na IN 903 de 2008, ela tem os mesmos efeitos da original. Isso está muito claro na redação da IN, então não há motivo para que o fisco não considere as retificadoras, ainda mais quando apresentadas anteriormente ao despacho decisório. Então, todo o arrazoado do recurso é com base em jurisprudência, em entendimento doutrinário e inclusive na letra da lei e da IN, de que, uma vez retificada a obrigação, a DCTF no caso, os efeitos, ela possui os mesmos efeitos da DCTF original. Então o fisco, em hipótese alguma, poderia ter desconsiderado completamente as informações da retificadora, sem ter feito uma análise das informações ali trazidas. Então a recorrente fundamenta o seu pedido com jurisprudência pacífica deste egrégio CARF. Peço vênia para transcrever uma ementa bem esclarecedora no julgado do processo 105.30.902.183/2011-26, em que a turma reconheceu o direito da recorrente nos seguintes termos. Considerando que a DCTF retificadora, transmitida em conformidade com a legislação de regência, substitui a DCTF originalmente apresentada, é de se declarar a nulidade do despacho decisório que não homologou a compensação declarada, sob pressuposto das informações constantes na DCTF original, quando essas já haviam sido alteradas por DCTF retificadora, transmitida anteriormente ao despacho decisório, de qual resultaria o alegado crédito decorrente do pagamento maior do débito retificado. Ora, nobres conselheiros, a situação é exatamente a mesma. A recorrente, a Telecom, ela apresentou as retificadoras a tempo, as retificadoras são anteriores aos despachos, e sem motivo algum a Receita completamente desconsiderou as informações presentes nas retificadoras, que estão amparadas nas DCTFs. Portanto, a recorrente pleiteia o provimento dos recursos e o reconhecimento da perda do objeto dos recursos de itens 98, 103 e 104, ante o reconhecimento de ofício da Receita de extinção dos processos de cobrança vinculados a essas compensações. A recorrente juntou na peça de memoriais a cota da Receita Federal, com essas informações que ora trago nesta sustentação oral. Agradeço a oportunidade e muito obrigado. Só um minutinho, vou tirar aqui a... Bom, pessoal, eu não vi o memorial, vou fazer logo uma colocação. Não, realmente não peguei esse memorial, não acessei o memorial, tá? Estou vendo aqui tem informação, mas eu não tive acesso ao memorial, não consegui acessar o memorial. Mas, independente do acesso e da situação que ele trouxe, parece que ele relata aqui no processo, vamos lá, 98, né? 103 e 104. Eu não tive acesso ao memorial, Nesse caso, em relação aos processos, independente do memorial, eu acatei justamente a colocação que ele fez, ele apresentou, porque a própria ação normativa e a própria legislação que embasa a ação normativa traz como previsão que a retificadora tem valor da DCTF. E, de fato, parece que naquela época os fiscais não tinham acesso à DCTF ainda eletrônica, tinham que fazer um tipo de pesquisa e ele não logrou êxito fiscal e fez a manifestação de inconformidade desconhecendo da DCTF. Foi o que eu percebi analisando todos os processos, todos os processos,
foram nesse sentido, de que a fiscalização, porque os processos são da mesmo período, desconheceu a peça retificadora, não se aplicou a ação normativa que é vinculante a eles, no caso, e justamente a partir daí sucedeu-se aquele julgamento que desconheceu. A primeira instância também tinha oportunidade, mas não reconheceu a DCTF retificadora, que foi apresentada anteriormente, né, ao despacho decisório. Na minha opinião, a turma ali tinha, a jurisdição ACO tinha a chance de realizar essa devolução do processo à unidade de origem, e eu entendo que tem que ser reconhecido dar provimento ao recurso e retornar. Eu botei isso no final do voto, eu vou ler aqui, todo exposto, voto no sentido de envolver os autos à autoridade de unidade de origem, de modo que, levando em conta a matéria superada nesse voto pela aceitação da DCTF retificadora, né, segundo prevê a medida provisória 2189 de 2001, no seu artigo 18, quando admitida, tem os mesmos efeitos na natureza da declaração original, bem como com a forma vinculante que tem a Receita Federal em relação à própria normativa 903, artigo 18, também nada mais que copia isso. E também o parecer da COSIT, que no final do parecer também, eu coloquei esse parecer aqui no meu voto, diz que incumbe a autoridade no local analisar essas documentações e esse tipo de informação. Com isso, eu entendo que vincularia todos os julgadores, tanto parecer quanto a IN, coisa que não foi observada na primeira instância, e do provimento parcial recurso, no sentido de que a autoridade fiscalizadora analise a DCTF e leve em consideração. É assim que eu voto. Bom, voto em discussão, por favor. Pode falar. O Oswaldo, depois eu, depois o Marcos. Eu acho que o Marcos é primeiro. Primeiro? Desculpa. Primeiro. Tom, ele falou uns números aí, nós estamos no 86, né? Os números que o processo, nós estamos no 86, só que do 86, todas as alegações são idênticas nos processos da mesma empresa. Eu sei, mas ele falou uns números ali que referem-se a outras empresas, né? Eu não vi o memorial, e aí realmente não tive acesso, ele alega que houve uma retificação, parece que de acatada de ofício, no processo 98. Mas esse 98 é outro contribuinte, não é? Não, peraí. É 86 a 95. Desculpa, peraí. Ele deve ter errado ali no número ali. Deixa eu só um minutinho. Peraí. De fato, Marcos, você tem razão. E o pior é que eu não percebi aqui. Ele deve ter errado a pauta, porque deve ter errado. Para mim, no que eu analisei, eu não vi o memorial. O que eu analisei, eu vi o processo 86, vamos colocar em ordem, né? Você fez muito bem colocar. Obrigado, viu, Marcos? O processo 86, que eu gravei os números. Eu vou olhar aqui na pauta. 86 é o que nós estamos julgando. Ele se replica, esse julgamento, ao 87, ao 88, ao 89, 90, são 10 processos. 91, 92, 93 da pauta, 94, até o processo 95. Todos a Telecom. Tá. Então ele errou ali. Ele errou aqui na hora, ele cantou da Tocantins, que é... Os memoriais estão na pasta T, só que ele também só se refere ao número da pauta, ele não dá o número do processo, então é impossível a gente analisar esse fato que ele trouxe. Justamente, eu não tive acesso, eu também estava... eu tenho algumas observações em relação a esse processo específico, então. Tá, perfeito. Então, só para deixar a coisa acertada, eu votei no sentido de aceitar, porque eu entendi que a TCTF retificadora foi apresentado dentro do prazo e não foi considerado na hora da manifestação de conformidade. Basicamente, foi a minha colocação. Pode falar, doutor Marcos, por favor. Então,
Eu tenho uma posição em relação a essa questão, né, de retificação anterior ao despacho decisório, né, porque nesse momento processual eu considero mais o ônus da prova. Se ele não apresenta a documentação, para mim, só essa questão dele ter retificado anteriormente ao despacho decisório não é suficiente. Para mim, ele teria que comprovar com documentação, né, registro contábil, o direito dele. Mas tem outra questão nesse processo, né? Ele entrou com uma ação judicial em relação a essas compensações aí, né? A princípio, eu até estava pensando em concomitância, né? Justamente. Eu vi uma informação fiscal ali que já administrativamente eles já cancelaram os débitos, né? Então tem essas duas questões, tem a ação judicial e tem o cancelamento dos débitos que já foram feitos administrativamente. Ô Marcos, mas essa ação judicial, pelo que eu li aqui, ela não engloba... Você baixou o volume 1 do processo? Eu baixei o volume, lá o faz despacho decisório, ele se refere, parece que a uma outra decomp, não? Não, mas ele lista as decomps ali, e uma delas é desse processo, desse primeiro ali. O despacho decisório, ele é da decomp final 0236, não é isso? 0236. Aí, lá no final, na informação fiscal, tem um demonstrativo das decomps. Ali inclui essa. Ali tem saldo devedor zerado e o processo de cobrança que está vinculado, ele diz que foi cancelado. Então, eu entendo que já não há débito nesse processo. Não sei se é igual nos outros. Me parece que aqui seria concomitância, não? Pois é, então... ou concomitância ou um provimento parcial para que a DRF julgasse no âmbito do que foi decidido judicialmente, né? Mas tem a inicial do processo para a gente afirmar categoricamente a concomitância ou tem só informação fiscal? Só tem informação fiscal ali, a gente não tem como saber como é que foi a inicial. Não tem inicial no processo, não. E nos memoriais também o contribuinte não falou nada também. Eu fui até ver os memoriais agora para ver se ele falava alguma coisa, mas... Eu não vi o memorial, sinceramente não vi essa informação. Eu fui pego até aqui... Os memoriais ficam na pasta memoriais, viu, Tom? Mas o problema é que eu não estava com acesso à pasta. Quando eu fui acessar... Mas fica tranquilo, Tom. Os memoriais que foram entregues não esclarecem nada de novo. Ele apenas reforça o recurso voluntário. A Fernanda e o Oswaldo pediram a palavra. Eu tenho muitas dúvidas quanto a esse processo e, em parte, são as mesmas que o Marcos. Primeiro, sobre cancelamento administrativo. O que foi cancelado, muito provavelmente, foi o débito. Aqui nós estamos discutindo o crédito do contribuinte. Então, a gente tem que ver se ele tem esse crédito. Se o débito for excluído, ele vai fazer outra coisa com esse crédito. Acho que esse é um ponto. Então, o fato de não ter mais débito a exigir, sorte dele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, parecer IN. Embora tenham aí algum valor, não vincula o julgador administrativo. E o CARF não é vinculado nem a IN e nem a parecer administrativo da COSIT, da COANA, seja quem lá for. Deixa eu só fazer a colocação. Eu falei que para a autoridade de primeira instância. Não falei para nós, não. Eu me baseei na medida provisória, no texto da lei. Tá? Só complementei essa informação dizendo o seguinte: além da lei, a própria normativa, ela replica o texto legal e o parecer da COSIT também fala que cabe à autoridade fiscal analisar essa documentação. Ele tem esse dever de fazer. Essa é uma orientação da Receita Federal para seus fiscais. Perfeito, eu concordo plenamente. Não complementei, entendeu? No caso de revisão de ofício. Tá? Nesse caso, nós estamos no julgamento, né? Sim, mas eu só estou comentando essa ressalva por essa fase na DRJ. Isso não foi levado em consideração na DRJ por eles. Perfeito.
Aí eu entendi, aí sim eu concordo. Quarto, eu não sei. Terceiro, desculpa. Não sei se seria caso de dar provimento. Primeiro, talvez se fosse, os termos que você colocou, fosse um caso de diligência, ou de nulidade por cerceamento de direito de defesa, porque ele não conheceu os documentos que foram juntados com antes, inclusive com os documentos que tem nos autos. Mas não acho, sinceramente, e aí chegando aos finalmente, e para dizer justamente o que o Marcos disse, não acho que é um caso de provimento. Eu acho que é um caso de negativa de provimento. A DRJ analisou os documentos que ele trouxe e falou: você não me demonstrou o erro. E ele simplesmente está dizendo: não, eu retifiquei a DCTF. Grande coisa, qual erro? E aqui a gente tem uma jurisprudência nessa turma uníssona, já de muito tempo, dizendo: em caso de erro, o contribuinte é obrigado a demonstrá-lo. Não acho que seja o caso superado na jurisprudência. Até adiante minha divergência. O meu comentário vai ser breve, porque o Oswaldo já facilitou o meu trabalho. Acho que a primeira coisa é o posicionamento da turma, inclusive eu trouxe isso há alguns minutos atrás no meu voto, mas também a questão de que, então, eu acho que seria a posição do voto deveria ser pela nulidade também, porque aqui, como é um pedido de crédito, o provimento, ainda que parcial, seria para dar crédito, e aqui você não está dando crédito, né? Você estaria entendendo a necessidade de avaliar o que tem nos autos. Então, aqui me parece que realmente foi quem concordar com você deveria ir pelo cerceamento de defesa e necessidade de declaração da nulidade da decisão da DRJ para que volte e aí eles analisem de fato o processo. Pois o voto do Tom não é o posicionamento da turma. Eu não vejo aqui novidade também. Eu acho que houve análise das provas, mas é carência probatória. Carência probatória que, nesse caso, opera contra o contribuinte. Então, eu voto também pela negativa de provimento. Então, só por uma questão de ordem. Doutor Oswaldo colocou pela negativa do provimento. Foi isso? Tá. No caso, a Fernanda acompanhou e a gente não fez a votação ainda, mas só para entender o pensamento de você. Doutor Marcos, só para me complementar, o senhor disse o quê, por favor? Bom, então, pelo aquele demonstrativo que está ali na informação fiscal, o débito foi cancelado. Porque está ali, está o demonstrativo ali, está o número da DECOMP e está o processo de cobrança que está vinculado. O débito foi cancelado. Então, nesses casos aí, de quando é só retificação de DCTF e não tem comprovação probatória, eu nego o provimento. Só que nesse caso tem uma situação específica, que é essa ação judicial e tem o cancelamento. Então, eu iria pelo não provimento, mas nós temos essa questão. Eu ainda estou pensando qual que seria relator, né? A melhor decisão nesse caso. Perguntar para o relator sobre essa ação, porque, de fato, se tiver concomitância, é caso de não conhecimento. A questão é que eu não vi essa ação aqui no processo. Não vi essa ação. Não analisei. E onde surge essa informação da ação? Eu recebi. Tem uma informação fiscal. E no processo é uma resposta da delegacia ao Poder Judicial. É uma informação fiscal. Eu não vi essa peça. Logo após o recurso voluntário. Isso, está ali. Lá ele coloca a petição inicial ali, ele resume a petição inicial ali. Quando eu fiz o meu voto, eu tentei seguir estritamente a MP e eu fui tentar pesquisar para ver se ele tinha feito realmente dentro do prazo antes da análise do manifesto. Como houve desconhecimento da peça, eu, pelo menos, apesar da turma ter essa convicção, né, que falta probatória, porque no caso da Fernanda, a Fernanda bem colocou, eu também, quando ela falou, me chamou a atenção, foi justamente que, lá no caso dela, além da DCTF retificadora, que parece que foi tempestiva, apresentou também material
probatório. Tanto que eu ainda perguntei para ela, você seguiu pela norma? Não, não, eu fui pela prova. No meu caso, de fato, não há a prova. Mas, como a peça DCTF, e pelo texto da lei, ela tem valor, e ela se sobrepõe à DCTF, e o fiscal não viu a peça, e aí eu entendo, a minha opinião, essa matéria teria que ser vista pelo fiscal, por isso que eu dei o provimento parcial para retornar à autoridade fiscal para ela analisar a retificadora e os documentos. E ela tem que fazer isso lá na fase fiscal. Eu não teria que, por exemplo, se eu recebesse os documentos aqui, esses documentos eu ia fazer uma análise, eu ia fazer o trabalho de análise, não, eu ia pegar essa documentação e ia passar de volta. Eu entendo que o fiscal, na unidade, ele tem acesso à informação contábil e fiscal. A peça retificadora, segundo a medida provisória que eu li o texto, salvo engano meu, ela é válida, é um documento válido, jurídico, é um documento perfeito. Eu não posso querer aqui, na minha opinião, pela base da lei, eu me agarrei a esse texto, nem foi pela N, mas pela questão legal, eu entendi que teria valor. E o fiscal, na época de fazer o manifesto, simplesmente desconheceu a peça, que estava lá dentro do âmbito da Receita Federal, competia ele analisar a peça. E eu acredito, se estivesse na DRJ, eu teria votado no sentido de voltar para ele analisar. Então, por isso que eu dei o provimento parcial, no sentido de retornar, validando a DCTF, aceitando ela como uma peça, um ato jurídico perfeito, do ponto de vista fiscal, e devolver. Foi esse meu voto, foi nesse sentido. E, de fato, não vi essa concomitância. O problema é que o artigo 147 do CTN, ele não é a questão, o contribuinte se apega o tempo todo à instrução normativa, mas não é instrução normativa. O 147 do CTN fala que qualquer retificação de declaração para reduzir ou suprimir tributo tem que vir acompanhada da documentação comprobatória e ser efetuada antes de qualquer procedimento fiscal. São duas situações que têm que ser observadas. O DRJ e a fiscalização não seguiram porque ele não fez essa comprovação. Tudo bem, ele pegou 147, eu estou entendendo a sua posição, eu estou entendendo, Lázaro, mas é que, como eu me coloquei lá atrás, no tempo, se o fiscal tivesse tido acesso ao rito que a Receita Federal determina a própria IN, a própria Instrução Normativa, 903, e se prestado atenção na peça, ele teria, se fosse o caso, alastrado o processo de auditoria dele, tinha se aprofundado, ou não. Então, eu entendi que o fiscal não sabia da existência dessa DCTF retificadora. E, na minha opinião, ele teria que ter visto, porque isso faz parte da prática administrativa. Se, no âmbito da prática administrativa, da auditoria, ele quisesse aumentar o escopo dele, ele pode ter aumentado o escopo. Eu não vejo aqui, veja bem, eu entendo a posição da turma, mas se ele tivesse me apresentado a DCTF retificadora após o manifesto de conformidade, aí eu ficaria com essa posição do 147. Eu acho que o 147 se aplica na manifestação de conformidade e quando da retificação intempestiva. Aí eu entenderia assim. Na minha forma de entender, não. A lei dá valor, uma presunção de prova do documento. A DCTF é um instrumento, na minha opinião, eu posso estar errado, eu posso estar contra a maioria do tribunal, respeito a todos, mas a minha convicção, lendo o texto legal, é muito clara. O texto legal diz que a DCTF retificadora, ela equivale à DCTF original. Ele fez o pedido de compensação e não houve, até então, quando ele entrou em junho, ele fez em maio, acho que é em junho, só lá na frente, em outubro, novembro, é que o fiscal fez a manifestação de conformidade. E ali ele, talvez por algum problema sistêmico, ele não enxergou a DCTF. Então, eu acho que esse foi o dilema, né, da questão. Eu não estou... veja bem, se fosse aqui no sentido pós-apresentação, pós-despacho decisório, eu ficaria com 147. Eu cheguei a pensar nisso, tá?
mas eu não entendi a aplicabilidade de 147 ainda na fase administrativa. Enfim, eu posso ser vencido, mas foi meu entendimento, tá? Pela ordem é o Carlos, eu, o Léo e a Fernanda. Eu acho que essa questão de mérito, eu já li aqui a informação fiscal, acho que ela está prejudicada, porque, lendo a informação fiscal, é claro para mim a concomitância, pelo que está relatado aqui na informação fiscal. E, no máximo, eu veria uma possibilidade de diligência para se juntar inicial para confirmar isso, essa dúvida. Porque acho que essa discussão de mérito está prejudicada nesse caso. Pelo relato que tem aqui na informação fiscal, parece claro que é concomitância. Até o acordo da DRJ foi juntado lá na ação judicial, o relato do que ele pede, como pedido final da ação, ele pede a homologação das compensações. Está relatado na informação. Então, acho que a gente já desconheceria, com base nessa informação fiscal, que tem um ato administrativo, tem presunção de que está correto, tudo que consta nele é verdade, ou, no máximo, se alguém tiver dúvida, a gente acharia em diligência para juntar a inicial do processo. Como é um fato superveniente que apareceu no meio dos debates, não seria interessante a gente baixar em diligência só para esclarecer esse ponto? Eu concordo. Eu realmente concordo com essa... Eu acho que poderia ser um caminho, mas não sei se... Enfim, eu concordo com essa linha. Seriam os termos da diligência, Léo? Para esclarecer se existe ou não a concomitância, porque pelo que a gente está vendo, parece que tem, mas a gente não tem certeza que tem. A gente precisaria qual foi a petição inicial. Você quer confirmar, porque não tem na informação fiscal o número do processo, não? Processo judicial? A gente não tem pedido. Eu olhei o processo. A sentença não está disponível. Então, na verdade, a gente não consegue entender exatamente qual é a matéria discutida no processo judicial. Aí eu concordo. Teria que ter aspectos processuais ali. Porque foi um fato superveniente, eu concordo. Então, eu mudaria meu voto para baixar o processo, transformar em uma resolução, para fim que a autoridade fiscal instrua o processo com as informações de possível concomitância, né, de peça judicial, esclarecendo a situação dos processos. São todos idênticos. Pode ser? Então, na verdade, eu não pediria para eles esclarecerem, eu pediria para eles juntarem a certidão, né, judicial, porque eu acho que cabe a gente fazer isso. Pode ser, concordo perfeitamente. Então, vamos botar... Então, eu vou durante agora o julgamento, então, vou mudar o voto, vou fazer a alteração desse voto, em função de fato superveniente, baixar ele em diligência para anexação dos documentos que provem o rito do processo judicial e outras demais informações que se façam necessário ao esclarecimento da lide. Fazer nesse sentido. Oswaldo, está sem a voz. Ok. Então, vou botar em votação. Doutor Lázaro. Eu acompanho a diligência nos termos da conselheira Fernanda para que sejam juntadas as peças referentes ao processo que consta nessa informação fiscal. Lázaro, é nesse sentido que eu estou fazendo a votação, tá? Tendo em vista a alteração para a diligência, eu acompanho o relator. Doutor Carlos. Acompanho. Que peças seriam essas? Que seria bom a gente definir, né? O mínimo, pelo menos, que a gente tem. Esse processo já transitou em julgado, eu só pedi a certidão de inteiro teor. Já está transitado? Peraí, trânsito em julgado? Certidão de inteiro teor. Então, se é trânsito em julgado, aí não seria não conhecimento, né? Seria a aplicação da coisa julgada. Porque para verificar a concomitância, a gente precisa só do pedido da petição inicial. A decisão final do processo. Mas aí daí ficaria aquela dúvida se teve desistência parcial. Eu votaria para trazer capa a capa. Trazer capa a capa é muito... Bom, é eletrônico, né? O andamento processual, né? Se houve o trânsito em julgado. As informações que aí vem com segurança, né?
Não vai ter mais essa questão. Eu acompanho. Tá bom. Agradeço. Doutora Fernanda, como vota? Acompanho. Pela diligência. Doutor Marcos, por favor. Eu acompanho aí com essas alterações pela diligência, né? Só uma observação, né? Essa posição do tom inicial aí, eu até entendo, porque eu já participei de turmas que têm esse mesmo entendimento, né? Mas na minha turma não prevalece, né? Nesse momento processual teria que ter a comprovação do direito, não só a retificação. Doutor Marcos, eu agradeço aí e colocar que são minhas primeiras passagens aqui, então ainda vou muito que aprender com meus colegas e fazer as minhas colocações a fim de forjar meus novos conhecimentos, né? O ignorante é aquele que não avança, mas a priori eu fiquei com essa interpretação, inclusive o doutor Lázaro fez muito bem em citar o CTN, mas eu agradeço bem-horadamente sua colocação e se botar no meu lugar. Doutora Maria Eduarda, por favor. Eu acompanho a diligência, presidente. Só uma observação em relação a esse ponto que todos levantaram. Acho que, como bem ressaltou o Oswaldo, talvez até, se o seu entendimento foi na linha do que está no seu voto, eu acho que seria mais pela linha, como o Oswaldo mencionou, de nulidade, seja do despacho decisório, né, que não analisou, já que foi prévio, ou até da DRJ, que não levou esse fator em consideração. É só uma observação. Mas eu também tenho o entendimento de que ele precisaria instruir com documentação comprobatória também. Entendo. A senhora está colocando que se fosse questão meritória e não houvesse esse incidente no processo, teria uma nulidade por falta da análise inicial do fiscal, né? Não ter observado a DCTF retificadora, não é isso? Isso. Perfeito. Mas na minha linha. Só que aí a diferença é que a senhora falei pela anulação, né? Pelo vício, e eu daria a chance a refazer o trabalho. E seria um novo processo, né? Porque a partir daí poderia ter um novo entendimento, algum desacerto entre a nova interpretação em cima da documentação, seria um novo processo administrativo, na verdade. Doutor Leonardo, por favor. Vai haver retificação, então, do voto para diligência, certo? Sim, eu acompanho o relator. Eu mudei meu voto, é isso. Agradeço a todos, foi muito prazeroso para mim, no meu primeiro voto, tê-los como colocar com tanta intensidade. Obrigado, viu? Por isso que eu vim para o CARF. Parabéns, Tom. Parabéns pelo debut. Parabéns. Não, obrigado. Está batizado. Doutora Fernanda, por não? Está batizado já. Não, foi bom. Mas o tema é polêmico também, né? E eu fui pego de surpresa pelo advogado. Tinha que ser comigo o primeiro voto. E eu não observei mesmo. Bom, então, finalmente transformo o voto a resolução, né? Para baixar o processo em diligência à unidade fiscalizadora, para trazer certidões e esclarecimento do processo judicial e sobre essa possível concomitância do processo. Doutora Fernanda, depois a senhora pode me prestar para mim, doutor Rodrigo, qualquer colocação, tá? Estou aberto aqui para completar a redação, ok? Ainda vou preparar o voto. Eu agradeço. Bom, agora é o seguinte, nós teríamos, então, que avançar, que nós exaurimos até o item 95. O item 20, agora seria a partir das 14 horas. Eu coloco aí para a turma, podemos antecipar essa votação da Tocantins. Os processos, deixa eu só confirmar aqui, antes de colocar em votação, me parece que eles são semelhados, deixa eu só confirmar. E eu acho que eu vou fazer antecipação. Alguém gostaria ou prefere que a gente passe para as 14 horas? Ou podemos antecipar? Podemos antecipar, eu preferia. Que aí acaba mais cedo, eu também acho. Vou antecipar também. Perfeito. Então, como o regimento do CARF foi alterado, em função dessa alteração, vou fazer valer...
Ou não? Só uma questão procedimental, o advogado ainda aparece, não sei se só para mim, não sei se seria interessante tirar. Peraí, eu estou tentando, deixa eu ver se eu consigo aqui, só um segundo. É muito simpático ele, mas eu estou tentando. Verdade. Não, estou tentando, inclusive, coitado, ficou com a palavra meio atravessada, mas eu estou parado. Pela cara, ele não gostou do resultado. Pronto, consegui. É que eu gosto que não vou ter vício de cerceamento. Ele ficou até o final assistindo, mesmo que virtualmente. Então, nesse calibre, ele não vai poder questionar, está gravado. Muito bem. Obrigado pelo alerta, viu? É que eu não consegui conversar bem aqui com o Gitz. Muito bem. Então, fazendo a faculdade que há, né, mudança de regimento, vou antecipar a próxima sessão das 14 horas para as 11 horas e 25 minutos aqui pelo meu relógio. A empresa também continua sendo a minha relatoria. A firma é a Indústria Comercial Tocantins. São os itens da pauta 96 até 101, são 6 processos. Eu vou só acessar aqui o relatório, só um minuto, por favor. Eu já coloquei na pasta, não sei se os colegas já acessaram. Vai ser o 96, Tom, que a gente vai ver agora? Não, agora a gente vai pegar justamente o processo 96. Seria das 14 horas, viu, doutora Fernanda? Estou antecipando a sessão da tarde para agora às 11h30, que começa com o item 96, Industrial Tocantins. Na pasta nossa, eu coloquei 96 na frente do voto, só que aqui sinceramente, a memória está me traindo. Eu acredito que são processos idênticos. Só vou abrir o voto para confirmar, só um minuto, por favor. Mas eu acho que sim. Esse processo eu acho que vai abrir somente leitura ok. Estou abrindo o meu voto, só um minutinho, para conduzir a leitura. Peço paciência aos colegas. Está abrindo o processo. Tá. Eu vou fazer... justamente, são todos processos... Agora sim, já me lembrei, vi o processo. Trata-se de... Eu vou fazer o voto... Perdão, vou fazer o relato do primeiro. Ele se replica aos demais. Ipsiliter. O que muda só é o direito do crédito. Começa com FIIs nos 4 primeiros, 2 últimos são de PIS. Mas o histórico é idêntico. Então, vamos lá. Então, o processo começa com 10.325.0081/2005-51, que é um item 96 da pauta, e replico para o 97, 98, 99, 100 e 101. Aqui nós temos o seguinte, deixa eu começar a ler o voto, eu vou ter que fazer uma leitura rápida. O que acontece? É um recurso voluntário em decorrência de um acórdão da DRJ de Fortaleza, que não reconheceu uma manifestação de conformidade. A unidade local que analisou esse processo foi no Sul. O que acontece aqui é que a empresa é uma empresa que fornece, no Nordeste, para a empresa do Sul, couro. A empresa em tela é a Indústria Comercial Tocantins, e ela fornece a uma empresa do grupo chamada Luiz Fuga, S.A. É uma indústria de couro que compra esse couro, industrializa o couro e exporta produtos desse couro. Então, a matéria-prima toda advém dessa empresa, que é um curtume, no caso, que é a Indústria Comercial Tocantins, fornece esse couro à segunda empresa do grupo, e essa empresa promove um processo de exportação.
Essa empresa exportadora, ela solicitou, junto à Delegacia da Receita Federal, que jurisdiciona ela em um processo específico, que a reconhecesse com a figura de, preponderantemente, empresa exportadora, pessoa jurídica PJPE, pessoa jurídica preponderantemente exportadora, de preponderância de exportação. A Receita Federal, que fiscalizou a empresa adquirente dessa que está aqui sendo julgada, não teve reconhecido essa condição, porque ela tinha que ter 80% do seu volume de faturamento como uma empresa exportadora. Bom, essa questão toda corre em paralelo aos processos que essa empresa aqui solicitou o reconhecimento do crédito, porque como ela forneceu uma empresa de preponderância exportadora, ela queria ter os créditos do PIS e COFINS para compensar com outros tributos. E, no caso aqui desse processo, seria de COFINS utilizando contribuição social e RPJ no ano de 2004. A análise do fiscal local, né, em cima que fez a manifestação de conformidade, que negou o despacho decisório, disse o seguinte, que não, porque a empresa que ele estava fornecendo, que é a Fuga, ela não tinha essa característica de preponderância na exportação. Sendo assim, não valeria ela tomar esses créditos. Então, a questão toda orbitou numa consequência da sua empresa adquirente, né, se ela é fornecedora, a sua compradora, não está enquadrada pela Receita Federal jurisdicionante daquela empresa Fuga na característica de empresa preponderantemente exportadora, logo não teria créditos a serem compensados nessas compensações. Essa matéria foi julgada pela DRJ, como eu falei, e a DRJ entendeu que não caberia, porque a empresa não tinha um ad declaratório, ou seja, a sua compradora, né, a Fuga, não teria o ad declaratório aí em 2004, e naquele período de apuração, que foi de 1 de julho a 31 de julho de 2004, a empresa compradora dela não tinha o ad declaratório, logo não faria realmente jus e teria mantido a manifestação de conformidade contrária aos interesses aqui da recorrente. E aí surgiu a peça de recurso, né? A recorrente lá tentou sustentar que não, que a empresa adquirente dela teria, sim, esse perfil de exportadora, mas não obteve resultado favorável. Inclusive, eu trago aqui parte do texto do voto que a DRJ realmente exaure sobre esse tema, dizendo que a empresa compradora não se adequaria aos termos da lei, né, porque o índice dela é abaixo de 80, dentro da Lei 10.925/2004, o artigo 40, e aí, por fim, realmente não manteve o pedido, o recurso, a impugnação, a manifestação de conformidade não foi reconhecida. Aí ela faz agora esse processo, aí tem um detalhe, um aspecto temporal, esse processo, ele vem de 2007, foi 2004, a DRJ julgou esse processo e vem agora em 2020 para análise. Nesse período, a empresa cliente dele achou por bem entrar na justiça, até porque as empresas têm uma comunicação de interesse societário, né? Elas se comunicam socialmente. E são sócios, tanto a empresa fornecedora como a adquirente, a Fuga, ou seja, a empresa aqui recorrente está fornecendo, ela tem participação societária também na Fuga, e a Fuga foi à Justiça Federal, lá no Sul, em Porto Alegre, se posicionar contra a não emissão da declaratória a favor dela. E ela justificou isso na Justiça de Porto Alegre, lá em 2007, que, inclusive, estava gerando prejuízos a ela, porque a empresa adquirente que ela adquiriu iria perder créditos, e ela teria que compensar essa empresa por esse malfadado não utilização do crédito, que é a matéria desse processo. Então, eu quero deixar bem claro que a matéria desse processo é uma compensação
que não logrou êxito em consequência de um ato declaratório que não reconheceu a sua adquirente, a Fulga, a característica de preponderantemente exportadora. E a Fulga, a partir dessa consequência, entrou, quando viu manifestação de inconformidade, entrou judicialmente. Só que até então não aparece na primeira instância qualquer informação a respeito desse processo judicial que havia na Justiça do Rio Grande do Sul impetrado até então pela Fulga. E o que chama a atenção é que, a partir do processo da Fulga, a Justiça Federal traz para dentro do processo, como litisconsorte, a empresa que está aqui nesse processo administrativo, que é a Tocantins. Sobre o pretexto que a Tocantins teria o interesse indireto, porque ela estava pedindo uma compensação dos créditos do PIS e COFINS, que não foram reconhecidos até então naquela manifestação de inconformidade, e, por consequência, ela teria que pagar os tributos que até então não havia pago, porque a compensação não foi reconhecida para abater da contribuição social e do imposto de renda. Enfim, a partir daí, esse processo é o que eu tenho a relatar, né? Já partindo para o voto, o que eu constatei de fato, foi isso que eu coloquei também nesse relatório, foi que a empresa Tocantins, nesse recurso, ela traz esse fato superveniente ao julgamento que foi desfavorável na primeira instância, que havia um processo judicial, e aí eu fui pesquisar no site do Poder Judiciário, por uma economia processual, eu trouxe cópias no meu voto do andamento processual. Esse processo, que é de autoria da Fulga, que tem como litisconsorte necessária a própria recorrente, a Justiça de Porto Alegre reconheceu o direito à empresa Fulga a ter o ato declaratório executivo na condição de empresa preponderantemente exportadora. Então, eu trago também isso no meu voto, na questão preliminar. Eu pesquisei o site do Poder Judiciário, anexei os despachos do juízo, tanto inicial, porque houve lá no início, no judiciário, e houve uma pequena repercussão no administrativo, mas não na questão, eu entendi, não havia concomitância, porque no processo judiciário, ele dizia o seguinte: caso o processo administrativo realmente mantivesse a inconformidade, não poderia a Receita local cobrar o crédito, até que o ato declaratório fosse decidido perfeito ou não perfeito, à luz da discussão no Rio Grande do Sul. Aqui, quem deferiu o manifesto de conformidade foi a autoridade do Nordeste, fiscal. Quem estava indeferindo o ato declaratório era a autoridade do Sul, porque a empresa compradora está no Sul. Então, todo o cerne aqui é na região Nordeste, de uma outra empresa que vendeu, que irá, a partir do momento que, se a Justiça reconhecesse, forçosamente, o fiscal lá na cobrança desse débito teria que suspender a cobrança. O que aconteceu é que o processo administrativo, em paralelo ao judicial da Fulga, trouxe esse benefício também, né? O processo consigo no CTN, a partir do momento do recurso administrativo, se suspende a cobrança do crédito. Veja bem, aqui não está sendo discutido ainda o pagamento do crédito, está sendo discutido se há o crédito de PIS e COFINS. Bom, uma vez, aí o que acontece? Uma vez que o processo judicial, antes de nosso julgamento, reconheceu o elemento de prova necessária ao convencimento, ou seja, há um ato declaratório executivo, esse foi reconhecido por força judicial que transitou em julgado, conforme eu trouxe aqui para esclarecer, deixar isso muito claro, faz com que a matéria de dúvida administrativa seja exaurida, afastou a dúvida em relação à condição do comprador dela de ser uma empresa preponderantemente exportadora.
essa dúvida foi exaurida por sentença transitada e julgada na Justiça Federal do Rio Grande do Sul. E aí eu entendi, né, que com trânsito julgado a partir de março de 2013, quer dizer, 7 anos antes desse julgamento administrativo, a matéria indiretamente afeta o processo porque faz prova a favor da recorrente, uma vez que a condição que havia sido levantada até então na manifestação de inconformidade deixa de existir. É uma matéria que superou reflexo de um processo judicial. Enfim, eu entendi, então, que a prova foi trazida a destempo aqui da questão do recurso, e eu, finalmente, vou ler o final do meu voto, como é que eu concluí, né? E aí boto em discussão. Por tudo, resta à Delegacia da Receita Federal de Imperatriz verificar a consistência dos valores lançados no crédito da COFINS na DECOMP, ora reconhecida nesse voto, inclusive para confirmar se são oriundos das vendas praticadas dentro do prazo daquele juízo. Porque o que aconteceu? A Justiça do Rio Grande do Sul Federal reconheceu que as operações da recorrente, as suas vendas de couro bruto, couro ainda não trabalhado, do dia 26 de julho de 2004 até o dia 20 de março de 2005, essas vendas seriam vendas feitas a uma empresa preponderantemente exportadora, que era a questão que tinha levado a não reconhecer o crédito até então, tanto pela Delegacia de Julgamento como pela própria autoridade. Ora, a partir do momento que o Poder Judiciário diz que a firma-fuga é preponderante, eu entendo que tem que retornar esse processo à unidade fiscalizadora no Nordeste, não no Sul, veja bem, no Nordeste, para, diante disso, analisar se esses créditos estão dentro do período reconhecidamente como uma empresa preponderante exportadora, a sua compradora, para cumprir a lei do PIS e COFINS e aproveitar os créditos. Foi nesse sentido que eu votei de dar provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório com retorno à unidade para analisar a consistência do crédito que eu acabo de reconhecer em função do ato declaratório. E aí eu fecho meu voto e, mais uma vez, eu acredito que seja um assunto de interesse de todos, eu boto em votação. Eu só estou sem a ordem aqui. Quem foi que levantou primeiro a palavra, por favor? Quem é que pediu a palavra? Ninguém pediu a palavra? Acho que só eu pedi a palavra. Pode falar, doutor, por favor. Tom, o que você está votando acho que tem completo sentido. Só não sei se é essa a conclusão correta. Roberto, eu fiquei olha, vou ser bem franco, eu tinha várias conclusões e eu tinha que fazer um voto. Eu não conversei com ninguém e tomei pela minha própria consciência. Como eu estou numa fase primária aqui nos meus votos e peguei situações bem interessantes, polêmicas, né? Que foi aleatório, né? Foi Deus que quis que eu pegasse. Então, estou votando aqui eu tenho aqui essa oportunidade de ouvi-los, né? E de acrescentar. Estou aberto também aí a colocações. Por favor, eu agradeço. Beleza. Então, eu acho que o ideal seria você baixar em diligência, fazer uma resolução para que a unidade de preparadora quantifique esse crédito, tendo em vista a decisão judicial com trânsito em julgado. Nós somos obrigados a aplicar a decisão judicial com trânsito em julgado, mas, na verdade, nós não sabemos nem o período e nem se tudo que ele está pedindo é justamente dessa venda. A priori, me parece que sim, mas seria até a de cautela baixar o processo em diligência para que a unidade de origem, ante o trânsito em julgado do processo tal, analise e quantifique, apresentando um relatório circunstanciado dos créditos da recorrente, intimando-a para manifestar e depois devolvendo o processo a essa turma para continuar o julgamento. No mais, eu acho que a linha de raciocínio é exatamente essa que você colocou. Você conferiu aí, Oswaldo? Teve trânsito em julgado? Desculpa. Teve trânsito em julgado. Eu botei, inclusive, doutor Lázaro, eu tive que... Veja bem, eu podia ter baixado todo o...
eu peguei a via mais trabalhosa. Eu poderia ter baixado esse processo de diligência, até que o doutor Oswaldo falou, justamente para que a unidade local anexasse toda a documentação, mas eu, por uma questão de estudo e de economicidade do processo e em homenagem à celeridade, eu fiz a pesquisa no site do Poder Judiciário Federal. As informações estavam disponíveis, como vocês fizeram agora. Eu logrei mais êxito que vocês, né? Porque vocês fizeram eu não tinha visto a questão anterior, que era parecida com essa também, havia uma em tese, né? Só que a concomitância aqui ela tangencia. Isso é uma questão que eu também tive que superar a mim mesmo, se havia ou não. Eu entendi que não, porque os méritos são complementares, não são idênticos. Talvez a doutora Fernanda queira complementar também, doutor. Não, é só porque também já transitou em julgado. Transitou, sim. Transitou. Então, assim, essa questão, e era a questão central aqui do fiscal na unidade de origem, ele desconheceu, eu acho que ele nem se debruçou sobre os cálculos, porque ele viu, a priori, que a empresa compradora não atendia as condições, não tinha 80% lá na declaração de faturamento de preponderância de exportação. Então, falou, 78,84, é um número cabalístico, então não atingiu 80, um abraço, ele não analisou. O que o Oswaldo coloca, e acho que aí é importante, eu estou escutando, é que eu me convenci, eu fiz a ressalva, me convenci que, uma vez que a autoridade local, no período judicial de 26 de julho de 2004 a 23 de 2005, veja que o crédito é oriundo desse período e quantifique, faça o trabalho reconhecendo o crédito. E aí a diferença é que ele está dizendo que, de cautela, seria necessário uma diligência, e aí eu não sei se há uma lide, eu estou na dúvida, viu, doutor Oswaldo? Porque a questão assim, de fundo principal, o objeto, era a condição da empresa ser preponderantemente exportadora ou não. E essa questão foi superada. Eu não estou aqui reconhecendo, talvez até a redação, pode ser que você tenha razão, eu, quando dei provimento para reconhecer o direito ao crédito, no período, é claro que aí eu ressalvei, né, para analisar a consistência do crédito hora deferido, porque eu não queria que o processo voltasse e acabasse na primeira instância, mas posso mudar de ideia. Eu coloque aí, fazendo um complemento à sua colocação, doutor Oswaldo. Não estou indo contra, eu vi essa questão da insegurança, ou seja, eu também não poderia ratificar, falei, peraí, eu não sei o valor, eu não estou vendo contabilidade, muito menos o fiscal também, na autoridade de primeira instância, no processo administrativo lá na região Nordeste, não analisou. Então, eu falei, olha, então devolvo para ele, que materializou o direito. Isso aí não sou eu que posso falar mais, porque a Justiça superou a questão, até a doutora Fernanda colocou. Então, assim, eu por uma questão processual, eu vejo que o processo, na questão central, acabou, não há mais esse problema. Agora, se a partir do momento que o fiscal, analisando no período, encontra valores que não sejam suficientes para a compensação, ele vai negar. Eu não tirei essa liberdade dele. Entendeu? Eu não faria um julgamento, porque não há no processo, lá atrás, historicamente, o fiscal não se debateu contra o crédito. Ele não falou 1 milhão, 100 mil, 200, está certo ou está errado. Ele não viu. Ele simplesmente não analisou. Não existe essa discussão no processo ainda. Por isso que eu devolvi o processo, reconhecendo, em função da vinculação com o Poder Judicial, em função da condição que está superada. Uma vez que está superada, ele tem que se debruçar e fazer os cálculos. E se ele chegar lá e entende, na minha opinião, pode ser que eu possa esclarecer melhor isso, mas se ele entende que o crédito não é suficiente ou a operação é inexistente, ele vai glosar e não vai dar. Porque a glosa não foi no mérito do cálculo do crédito, foi simplesmente o seguinte, não é a condição primária, não foi feita. Eu boto em votação, só estou esclarecendo a meus amigos, e não estou fechado, estou aqui conversando ainda, discutindo o voto. Vamos por ordem. Doutor Leonardo... Depois doutora Fernanda, doutora Eduarda. E por último, Oswaldo. Por não. Léo, quer falar? Não, mas minha questão é muito breve, é a questão da coisa julgada realmente, do jeito que o Oswaldo colocou. Mas você entende que é diligência? Porque eu fiz um voto no sentido de reconhecer, dar provimento ao recurso,
para reconhecer o creditório com retorno de idade para analisar a consistência do crédito. Aí na verdade, eu discordaria, porque seria decisão ilíquida. É uma posição bastante longa, bastante tranquila dessa turma nesse sentido. Não, perfeito. E até porque aqui o que o recorrente pede não é que seja declarado o direito dele a ter créditos, mas um crédito específico. Então, a gente não tem como dar provimento sem entender se aquele crédito específico ele pode ser homologado na integralidade ou de forma parcial. Então, eu também sou a favor da diligência. O meu raciocínio... Eu entendi, Tom. Eu acho que faz sentido, mas a gente já consolidou uma posição um pouco diferente. Eu comungo do mesmo risco. Talvez a forma de instrução é que esteja o caminhamento diferente. Pode falar, doutora Eduardo, por favor, Maria Eduardo. Era a mesma situação que o pessoal falou. Eu entendo que se a gente está julgando o processo de compensação, a gente tem que julgar justamente a certeza e a liquidez. É isso que está em jogo aqui. Então, se a gente não consegue chegar a esse ponto, eu baixaria em diligência também. Que é esse o ponto principal que a gente que está em julgamento. Alguém mais querer se manifestar, doutor? Doutor Oswaldo, por favor. Só em suma. Em suma, concordo com todos os meus colegas. Acho que realmente nós daríamos uma decisão não apenas ilíquida, mas um tanto ilíquida. Nós não sabemos nem a extensão de quanto ela seria ilíquida. E, em segundo ponto, fatalmente combinaria em cerceamento de direito de defesa. Porque você está devolvendo para a unidade de origem para que ela analise o crédito. E você mesmo partir do pressuposto de que ela pode chegar e falar assim, não, isso aqui você não tem direito ao crédito. E aí ele não tem direito a se manifestar sobre aquilo, sobre um fundamento que ele nem conhecia. E aí transita administrativamente em julgado. Nesse aspecto, eu acho que essa aí, aí eu me convenço, porque realmente ao intérprete do acórdão, e como eu falo no sentido da provimento ao recurso, e reconhecer o direito creditório, só que aí eu fiz a condicionante, né? E talvez a condicionante não fique muito clara, pode gerar essa celeuma. E nesse sentido eu concordo com o senhor. Porque eu só quero ressalvar que eu não quis dar uma coisa ilíquida. Na verdade, eu quis transferir à autoridade fiscal que ele ponderasse, do ponto de vista contábil, se os valores estão condizentes com as notas fiscais, com a escrituração, né, e com o cálculo que ele apresentou nos documentos de declaração da CON, da CPF, enfim, os documentos necessários que ele tem que instruir o processo. Porque o que eu tinha enxergado, e eu acho que todos enxergamos, é que o processo lá, na via administrativa, ela foi estancado antes dessa análise. Não houve essa análise. Então, eu reconheci e concordo com o senhor que tem essa colocação de reconhecimento, eu fiz essa formação, mas eu prefiro, a partir dessas colocações, eu me retifico e faço, até porque não teria por que não fazê-lo, de retificar para uma resolução no sentido de baixar em diligência para análise a partir, superada a questão, mas aí tem que ser colocado isso, né? Superada a questão que não há dúvidas que a empresa é propriamente exportadora no período, e aí manter, eu acho que é importante que a gente mantenha, mesmo na resolução, que ele observe o período judicial, 26 de julho de 2004 até 20 de março de 2005, porque qualquer coisa fora desse período, não há ato declaratório que sustente o pedido, entendeu? Só uma colocação que eu complemento em cima do que vocês colocaram, que eu fiz o processo, chamar a atenção que a ordem judicial é só desse período, diligenciar para dentro do período afirmado pela Justiça Federal, se analise se haveria possíveis créditos a serem compensados. Pode ser assim? Complementando com vocês, né? Eu estou só ratificando o que vocês fizeram, mas só botando o lapso temporal também, porque aí também tem a questão de liquidez. Ele falou, não, quero tudo. Não, só o período judicial, ok? E vocês não têm essa informação porque eu que analisei o processo, eu estou complementando a vocês. Só quanto... Bom, acho que não teria problema de colocar dessa forma. Eu só não me fecharia
para reconhecer administrativamente que ela é pessoa jurídica preponderantemente exportadora. Não, isso pode não ser que pode, chegue aqui e a gente fala, na época que tem decisão judicial, tem decisão judicial. E na época que não tem decisão judicial, ela é pessoa jurídica preponderantemente exportadora. E tem uma série de questinículas nesse processo. Eu dei uma vista de olhos aqui no acórdão, se você pode considerar a receita, como é que se diz? Aquela questão das exportações. Você pode considerar a receita... preponderante exportadora. Não. Na verdade, do 78% a 80%, o que eles estão considerando? Variação cambial, que a Receita Federal tirou como receita. Ou seja, tem uma série de outras questinículas que a gente não pode abandonar, né? Você tem toda a razão. Veja bem, na verdade, ele diz que não, mas intrinsecamente, eu só não dei concomitância porque o titular da ação é a fuga. Porque ele acendeu 2 velas, uma para o diabo e uma para Deus. Entendeu? Só que aí eu não aceitei a vela para mim, vou dizer que eu sou Deus, tá certo? E eu não aceitei essa vela porque eu vi que a vela que ele fez ao Poder Judiciário era matéria meritória lá. Ele copiou a questão meritória e trouxe para cá para tentar confundir o processo. Eu falei, não, eu não ia entrar nessa análise. Não ia entrar. E não entrei. Tanto que por isso que não dei a concomitância. Falei, não, essa é uma questão do Judiciário. E ele não era o titular da ação. O juiz chama ele só para que, se houvesse decisão final favorável à fuga, havia uma repercussão, que era ele ter os créditos. Então, não poderia pagar esses débitos, porque seriam débitos confessos, né? Na declaração de compensação. Uma vez que você falou que tem o débito de contribuição social e imposto de renda, ora, se eu não reconheço o crédito, você tem que me pagar. E o juiz falou, não, isso aí espera um pouquinho, não cobra dele, espera um pouco. O juiz não falou na via administrativa para eu não entrar na questão se ele tinha o direito ou não. Isso o juiz não falou. O juiz falou que tinha que esperar essa condição. Uma vez que fez essa confusão processual, eu só estou fazendo a chamar a atenção é que o juiz, dentro da condição que foi, encurtou o prazo. Senão o colega lá, o fiscal, vai não, vou dar para tudo. Não, o senhor, a sua condição é válida tão somente dos períodos de 26 de julho de 2004 até 20 de março de 2005, dentro desse parâmetro. Porque eu também não sei, né, o que está vindo no pedido, de onde vem, que vendas. É antes ou depois? Eu que tinha entendido errado, Tom, desculpa, eu tinha entendido errado, mas agora eu entendi perfeitamente. Entendeu? Por isso que veja bem, eu estou mudando realmente, porque tem a questão da liquidez, eu me curvo a isso, e eu realmente fiquei muito na dúvida na hora como é que eu ia fazer. Eu vi que tinha alguma coisa, agora como conduzir o voto, eu não pensei pela diligência. Mas eu pensei na celeridade do processo e decidi já encaminhando para resolver lá. Talvez, enfim, é isso. Então, vou transformar em uma resolução, pedindo que a autoridade fiscal analise, dentro do TREG do prazo de 26 de julho de 2004 a 2005, face a decisão da Justiça que reconheceu a condição de preponderante exportador daquele comprador dos produtos da recorrente. É nesse sentido que eu vou pedir a diligência. Voto em votação, então. Como voto, doutor Lázaro? Acompanha a diligência. Doutor Oswaldo? Com a diligência. Doutor Carlos? A diligência. Doutora Fernanda? Com a diligência. Meu amigo convidado, doutor Marcos, nos honra. Pois é, eu até estava pensando na concomitância, Eliana. Eu cheguei a pensar também, muito, mas eu entendi que o juiz só deu a ele, preliminarmente, a não execução, a não pagamento, não a interferência no processo administrativo. Se a gente entendesse que realmente não era, mantia. Então, acompanho a diligência. Muito obrigado. Doutora Maria Eduarda? Com a diligência. Doutor Leonardo? Com a diligência. Eu, claro, quem for relator, então, fechando o processo. Eu peço, então, fica decidido transformar esse voto numa resolução de diligência, no sentido de que a autoridade fiscal verifique a existência ou não dos créditos solicitados no prazo de 21 de julho de 2007, 2004 a 20 de março de 2005, por força da sentença judicial do processo 2007-7100-019725,
favorável à empresa Fulga, que a reconhece como preponderantemente exportadora. Meu relator adjunto, doutor Pantaroli, depois nós fechamos esse voto, tá bom? Juntos. Eu vou dar encerrada, eu vou interromper essa sessão da tarde, que já antecipamos, que são 12 horas, retornamos aqui às 14 ou 13 horas? 14 horas? Pode falar, doutor. Poderia ser às 13? Eu fico à vontade. Por que às 13? Não, 13h30. 13h30. Eu nem comecei a fazer ramo ainda. 13 eu acho meio apressado às 13. 13h30, para ficar no meio. 13h30, então. Nem um lado nem o outro, vamos pela mediação que hoje está sendo o que está prevalecendo aqui na nossa turma, está sendo consenso, né? E dois extremos vão ficar com o meio de novo. Então, às 13h30, esse colega de vocês, presidente, encerra a sessão e espera retorná-los de forma tão feliz aqui. E eu agradeço as partes que me têm sido colocadas, viu? Agradeço muito mesmo pela recepção de todos aí nos meus votos. Então, peço ao pessoal do CARF, do senhor Isaías, que faça a suspensão, doutor